Então, antes de começarmos a nossa conversa, vamos elevando o nosso pensamento à espiritualidade superior, a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso amado Mestre, pedindo que abençoe a todos aqui presentes, encarnados, desencarnados, que possamos, amado Mestre, receber tudo aquilo que viemos buscar, a luz, o conhecimento, a paz e a fraternidade. Amado Mestre, te agradecemos por estarmos aqui e também pelo acolhimento desta casa. Ilumina todos nós aqui presentes, aos trabalhadores, frequentadores e aqueles que também não puderam chegar por algum motivo. Sejamos todos abençoados e que possamos distribuir esses conhecimentos e essa paz também nos nossos lares e nos nossos ambientes de convivência. Sede conosco, Jesus, agora e sempre. Assim seja. Bom, então nós vamos conversar um pouco hoje sobre essa geração nova que é falado na Gênesis. Quem ainda não leu a Gênesis, eu recomendo fortemente. É o livro do Pentateuco que nos mostra como a questão científica se aproxima tanto da nossa doutrina, como ela vai explicando. E ali a gente vai descobrindo desde a origem do nosso mundo, né, até os nossos tempos, e a gente pode antever também um pouco da nossa evolução. Mas essa questão da geração nova, muito se fala atualmente, nós estamos num período de transição. Mas que transição é essa? Os mundos, como nós, como a humanidade, como os espíritos, estão em constante evolução. E cada mundo recebe o seu espírito, a sua pleiade de espíritos, né, de acordo com o grau evolutivo que esses espíritos possuem, né, para que ambos possam vibrar parecido. Porque aqui na Terra nós temos alguns espíritos mais adiantados, outros menos. Então, em todos os mundos, nós vamos conviver com essa diferenciação de grau evolutivo, porque uns vão ajudando os outros. Mas nunca podemos passar de um determinado limite que aquela orbe, né, vai permitir. Então, nós saímos, como todos os planetas, né, de um mundo primitivo. Iniciamos no mundo primitivo, aquele mundo onde é o começo de tudo. Os seres são rudes, a sobrevivência é o que conta. Então, a gente não se preocupa, os seres não se preocupam muito com o outro, pensam em si, é muito instintivo. Mas nós, seres evoluídos desta Terra, nós já estamos num mundo de segunda ordem, de provas e expiações. Nós já temos alguma consciência, porque o ser humano, ele inicia só com instinto, como todos os animais. A seguir a gente passa o quê? Para a inteligência, depois a gente adquire a consciência das coisas, e então o nosso grau mais evoluído seria a intuição. E é por aí que a gente evolui espiritualmente. Então, nós estamos neste mundo de segunda ordem. Nós temos 5 ordens que Kardec nos ensinou, os espíritos nos ensinaram, né, de mundos. Isso pode ter alguns outros que não se encaixam exatamente nem no mundo primitivo, nem numa dessas classificações. Mas isso a gente tem que levar em consideração que Kardec era um pedagogo. Então, ele agrupou, ele fez essa classificação para que nós entendêssemos melhor. Então, nesse mundo de expiação, nós estamos aqui
para evoluir, que a evolução é o objetivo de todos nós, né? Corrigindo os nossos erros, aceitando novas provas, como nós sabemos, a Terra, como quase todos os planetas, são uma escola. O que a gente faz na escola? A gente tem experiências que nos permite ter mais conhecimento, compreender aqueles conhecimentos que são passados. E aqui, então, nós estamos para adquirir conhecimento através da nossa inteligência, né? E também para vivenciar. Então, nós vamos aprendendo a partir das nossas escolhas, porque às vezes eu posso não gostar muito da disciplina de matemática, eu vou levando na escola assim de qualquer jeito, provavelmente eu vou repetir. Foi uma escolha minha, né? Até que um dia eu vou me dar conta que a matemática é importante para o conhecimento da vida. Para as relações sociais, ela também tem influência, para entender até como eu vou construir uma casa. E aí, então, eu reconheço a importância daquela aprendizagem e vou lá e me esforço, me dedico. E assim é também ao ser humano, né, nós humanos, na nossa evolução moral. Porque para evoluir nos mundos, nós precisamos do conhecimento, da compreensão das coisas, mas a nossa evolução se dá pela moralidade, pela nossa evolução moral. É isso que nos torna aptos a viver em outros mundos. Por que pelo moral? É simples. Porque eu posso ter muito conhecimento, e a gente conhece pessoas assim, sem o mínimo de moralidade, sem o mínimo de valores, que não se importam com o outro, que só querem o seu bem-estar, o da sua família, enfim. E quando querem da sua família? Porque muitos vivem no seu egoísmo, no seu mundo material e desprezam todo o outro. Que valor tem isso? Que crescimento essa pessoa vai ter? E quando desencarna, leva o quê? Nada. Agora, quando nós nos burilamos interiormente, tratamos do nosso autoconhecimento e tratamos das nossas relações com as outras pessoas, a gente reconhece o outro como um igual e nos preocupamos também com o bem-estar do outro. Quando a gente parte desta vida, vai para o outro lado do mundo, o que a gente leva para a vida espiritual? Saudades, os amores, o amor que a gente teve pelas pessoas. E aí, com certeza, nós vamos mais leves, porque tivemos boas experiências. Não tivemos ninguém nos invejando, ninguém nos odiando, enfim. E também não levamos esses rancores. Isso são o que? Má formação da nossa identidade enquanto espírito. Precisamos mudar aquilo que nós não vamos poder levar conosco. Então, nós temos que mudar esses nossos equívocos que nos afastam das pessoas e que nos afastam do divino, da espiritualidade. Então, nós nesse mundo de provas e expiações estamos já afindando, e quem é que nunca ouviu falar aqui da data limite que o Chico falava? Muitos dizem, não, mas não existiu, continua tudo, não se transformou. Claro, era a data limite para fortemente começarmos essa transformação, que já vem vindo, que Kardec já dizia que estavam já nos aproximando de uma transformação. Então, agora deu, a data limite, teoricamente foi de 2019. O que isso significa? Que o mundo agora está mudando efetivamente, tanto nos seus aspectos físicos, geográficos, enfim, como também na sua vibração, e a vibração das pessoas que moram aqui. E quem vai, então, povoar esse mundo de regeneração que está começando agora? Muito devagar, muito planejado, porque pode parecer que um cataclismo, alguma coisa nesse sentido, não seja uma enchente, não seja planejado. Mas não há nada no mundo
no mundo inteiro que não tenha sido planejado. E se acontece, é porque é necessário. Aí alguns vão dizer assim, puxa vida, mas era necessário tantas mortes coletivas? Sim, porque aqueles espíritos, ou eles vão reencarnar, se tiverem uma evolução já maior, vão reencarnar para nos ajudar de uma outra forma aqui, e se não conseguiram superar os seus equívocos, os seus erros, talvez não possam ficar aqui. Se eles não tiverem um mínimo de bem nessas últimas encarnações, eles vão ser levados para planetas inferiores. Quer dizer que isso é um castigo? Não, não é um castigo. Eles vão para um planeta menos avançado, primitivo, ou de outra forma, para ajudar na evolução daquele planeta. Então, ninguém é punido. Está sendo dada uma nova oportunidade para esses espíritos que não reconhecem o divino, que não reconhecem o bem e que só pensam em si e nas coisas materiais. Ou seja, repetiram de ano. Como eu costumo dizer, professora que sou, né, eu uso sempre esse exemplo. Então, o nosso mundo de regeneração está começando. A gente está vendo essa transição toda ocorrendo. Agora eu já citei essa questão das mortes coletivas, do desencarne de muitos espíritos, muitas pessoas, mas também nós estamos recebendo espíritos mais adiantados, que até de outros planetas, né, de outras órbitas, que vêm nos ajudar aqui. E a gente vê isso, né, em alguns casos dessas crianças, algumas com autismo, outras com... A gente tem visto muitas crianças com problemas, entre aspas, né? O que são? Podem ser espíritos que estão encarnando pela primeira ou segunda vez, estão se adaptando no nosso corpo aqui terrestre. Quer dizer, porque quando a gente nasce, nós já passamos por um planejamento reencarnatório, nós somos, né, espíritos, e aí a gente tem que encolher o nosso perispírito, vai encolhendo para poder, né, entrar no corpo de um feto e ir se desenvolvendo. E isso também ocorre com essas crianças. E são seres, espíritos que têm outras habilidades além das nossas, vieram aqui para nos ajudar, mas eles estão se acostumando com a nossa Terra. Então não precisam ser ajudados. Não podem ser discriminados, eles têm que ser amados, porque são povos que estão vindo para cá por amor. E é isso que nós vamos construir nesse mundo de regeneração. E após isso, porque o mundo de regeneração é tipo de um estágio, né? Eu estou em viagem, então eu paro no mundo de regeneração para descansar o meu espírito, me readaptar a um novo tipo de vida. E que tipo de vida é essa? É um novo estágio evolutivo de todos nós espíritos, onde nós não vamos mais praticar o mal. No mundo de regeneração ainda vai existir algum mal, mas em pequena quantidade. Porque aqui nós estamos parando todos os espíritos para continuarmos. Aí nós vamos para os mundos ditosos e celestes. E aí, para nosso regozijo, seremos anjos. Todos nós. Eu estou louca para me tornar anjo. Bom, então essa transição que nós estamos vivendo é exatamente, está sendo separado o joio do trigo. Eu achava, quando eu lia o Evangelho, quando eu ia para as aulas, né, de religião, que coisa, separar o joio do trigo, os bons dos maus, me parecia uma coisa tão cruel, e eu pensava, mas que Deus é esse? Não, mas ninguém está sendo castigado. Cada um, tanto o joio quanto o trigo, está sendo encaminhado para o lugar que ele vai ter mais condições de evoluir. E isso está acontecendo agora.
Outros dizem, não, vou separar os lobos das ovelhas. Ok, fiquem as ovelhas. Os lobos vão para outras orbes onde eles possam ajudar ao desenvolvimento. E assim é. Então, o que é mais certo aqui? A semeadura é livre. Isso vocês estão, é o jargão aqui, né? O jargão. Mas a colheita é obrigatória. Então, aí quando eu penso, o que eu sou? Se eu sou joio, eu sou trigo, sou lobo, sou ovelha. O que eu estou semeando aqui? O que eu vou colher? E isso diz respeito às minhas escolhas, né? O que eu estou escolhendo ser? Até eu encarnar aqui, graças a Deus, eu tenho esquecimento de tudo. Tenho o véu do esquecimento, eu não sei o que eu fiz nas minhas encarnações anteriores. Às vezes, algumas pessoas é dado, né, essa bênção de saber. Eu não sei, eu não quero saber. Devo ter feito algumas coisas, essa não é a minha primeira, a minha segunda encarnação. Mas agora eu já conheço o Espiritismo. Agora eu sei que cada escolha minha vai ter uma consequência. Então eu me torno mais responsável pelo quê? Pelo meu caminho evolutivo. Para onde eu quero ir e se cada escolha minha eu fizer aquilo que Santo Agostinho nos ensinou. Eu chego no fim do dia, penso no que eu escolhi, no que eu estou fazendo da minha vida, se eu fiz tudo o que eu deveria fazer de bem, evitei todo o mal que eu podia, que coisas eu fiz que eu poderia ter feito diferente. Talvez hoje, quando eu vá pensar isso, eu não me dê conta de algumas coisas que eu fiz mal feito. Mas amanhã ou depois pode ser que eu me dê. Por quê? Porque hoje eu ainda não tenho essa maturidade, nem essa evolução, mas amanhã, num sentido mais figurado, eu vou me dar conta. Porque a gente é assim, muitas vezes a gente faz as coisas achando que está fazendo só o bem, mas o bem é só para mim, o meu bem, o mal dos outros. Isso eu tenho que pensar. E é isso, é essa responsabilidade que vai dizer, né, se eu vou continuar reencarnando na Terra, no mundo de regeneração, ou vou partir para outro. Ao momento que a gente sabe que nós somos responsáveis por nós e que nós não podemos terceirizar os nossos erros, nós temos que assumir, né, a cada passo novo a nossa responsabilidade. E, como eu falei, se estão encarnando tantos espíritos aqui, tantos que vieram para nos ajudar, a nossa responsabilidade naquela célula inicial onde a gente desencarna, que é a família, ela é importantíssima. O que eu estou fazendo dentro da minha família? Porque a gente sempre diz, né? É muito fácil a gente ser bom no centro espírita, ser bom com a rede de amigos, ser bom no trabalho, eu faço tudo direitinho. Aí chega em casa, está cansado. Claro que a gente chega cansado, já está sem energia para nada. E não dou muita bola. Mas eu gosto dos meus parentes, aqueles que convivem comigo. Mas não quero dar mais atenção. Mas aí eu tenho que decidir. Eu estou dando educação para os meus filhos, para os meus netos. O que a gente vê? As crianças passam com um celular na mão. Elas estão vivendo um mundo irreal. Aí quando eu chamo ele para a realidade, se não tem se não venceu uma fase e não ganhou um prêmiozinho ali do joguinho, na vida real, não vai adiante. Então, eu tenho que dizer o não, eu tenho que mostrar que as coisas têm limites, eu tenho que ensinar aquela criança que às vezes não é nem meu parente, mas eu convivo no dia a dia, que ela precisa respeitar o outro se ela quer ser respeitada. Que a vontade dela é importante, mas não é única. E que se ela não aprender pelo amor, nós estamos criando indivíduos para dor. Então, isso é responsabilidade nossa. E isso vai nos dizer muito sobre essa evolução do mundo. Então,
para ter só homens felizes aqui na Terra, nós vamos ter ou não? Isso está lá no Livro dos Espíritos, tem essa questão se nós vamos ter homens felizes aqui. Claro, mas somente quando habitem aqui bons espíritos, pessoas que se dediquem ao bem. Então, aqueles que praticarem o mal vão ser excluídos. E a Terra não se transforma assim. Não é 2019, mudou, virou a página, não. E também não vai ter como é que se diz? Um evento mundial que vai virar a Terra de cabeça para baixo e todo mundo se transforma em regenerados ou exclui aqueles que vão para provas de expiações ou para seja onde for. Não. As coisas estão ocorrendo em todos os níveis da nossa órbita terrestre. Como eu disse, dentro da minha casa eu estou ajudando na transformação planetária, no mundo de regeneração. Em todos os ambientes por onde eu vivo, com quem eu convivo. E eu estou tentando melhorar as minhas relações. Mas sabe aquele vizinho que a gente não gosta? Eu não preciso nem olhar para a cara dele. Deixa para lá. Não é assim. Eu tenho que me esforçar para ser mais solidária, para compreender o outro. Se ele não quiser, tudo bem. Agora, se ele me agride e me faz o mal, eu posso perdoar, deixar para lá, mas eu vou estar sempre pronta para quê? Para ser solidária com aquele ser que eu não simpatizo, que eu não gosto. Eu não vou me obrigar a gostar daquele que não me é simpático, mas eu tenho que amar ele de uma forma incondicional enquanto ser humano, enquanto filho de Deus, enquanto espírito. É uma diferença que a gente tem que aprender. Então, aqui vão só encarnar espíritos mais adiantados e nós vamos ter que começar a aprender a conviver com eles, né? E Jesus já dizia que esta geração, ele dizia, né, não passará sem que tenha ocorrido muitos fatos. E é o que está acontecendo agora. Que geração é essa? Que ele falava, era a geração daquele tempo? Não, essa geração de espíritos ainda sem conhecimento, sem muita consciência. Então, é preciso que a gente se modifique, né, para que possa evoluir moralmente. E o que então nos faz homens de bem em condições de ficar nesse mundo de regeneração? Nós temos que, observando, por exemplo, as crianças que estão nascendo agora, elas têm uma inteligência muito precoce e também têm um raciocínio lógico muito precoce. O que são essas crianças? Espíritos superiores. Então, se elas estão vindo assim, eu tenho que tratar também de mim, eu tenho que tratar do meu conhecimento, do meu raciocínio, para que eu possa acompanhá-las. Então, eu também tenho que me preocupar em ser boa pessoa, né? Porque os espíritos mais atrasados, eles se revoltam contra Deus. Quantas vezes eu digo, puxa vida, Deus, eu não merecia isso. É um tipo de revolta, a gente vai dizendo, vai vendo coisas assim, quando a gente nega, né, que existe um poder superior aos homens. Tem gente que diz, até hoje, que o homem não foi à Lua. Que aquilo tudo é uma armação, enfim. Mas está aí, eu posso não acreditar, mas está. E será que nós somos dessas pessoas que negam a Deus toda vez que eu me acho mais importante que qualquer outra pessoa? Que eu sempre tenho razão, que os outros não têm? Por que Deus faria uma pessoa só com mais razão que os outros? Não, ela dá oportunidade a todos de uma forma igual. Então, isso é uma forma de negação, de negar a Deus. Então, eu tenho que deixar o meu orgulho, a minha inveja, todas essas paixões, né, mais inferiores e tratar de desabrochar aquilo que tem de divino em nós. Porque nós nascemos com todas as leis divinas na nossa consciência já gravadas. Está na questão 621 do Livro dos Espíritos.
E se eu tenho as leis divinas, eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber aonde eu vou atuar para desabrochar essa luz, né, essa centelha que nós temos em nós. E para ter um futuro melhor, o que eu preciso fazer? Tratar todos com amor e justiça. Não a justiça dos homens, a justiça de Deus. E a justiça de Deus nos ensina o quê? O perdão. Aquele perdão incondicional. O perdão que não implica em esquecimento da falta, mas em compreensão e amor sobre aquele que nos magoou ou que nos, como é que se diz? Que nos afetou de alguma forma, né? Então, essa transformação da humanidade, ela está ocorrendo, a gente querendo ou não. E aí vem aquela pergunta, onde eu quero estar na minha próxima encarnação? Se eu estou achando que eu já estou passando perrengue aqui, imagina na próxima. Se eu estou achando que eu não tive muitos desafios, muitas recompensas, o que será? O que será que eu fiz? Né? Aí eu olho assim, ó, as crianças são birrentas, às vezes, quando pequena, a gente vai burilando, elas fazem algumas artes, depois elas negam, né? E vão crescendo, nem se lembram mais. A gente também não se lembra mais o que fez, mas fizemos. E aí eu olho para aquele meu vizinho ali, que eu digo que ele é menos evoluído que eu, né? Eu digo, coitado, isso aí, ele está fazendo essas bobagens, ele é mal educado, ele é rabugento, tudo aquilo que eu acho que ele é e que eu não sou, claro, né? Então, porque ele está aprendendo ainda, mas eu não tenho nenhuma consideração com ele. Então, quem é pior? Se eu que reconheço nele todos esses erros, essas más tendências, e ainda não ajudo ele em nada, e por que eu reconheço nele? Porque eu conheço. Eu só reconheço aquilo que eu já conheci. Entendeu? Então, e se eu reconheço, eu tenho que superar também na aceitação do outro, como eu gostaria que os outros me aceitassem. E é assim, é pela nossa boa moral que a Terra vai começar a atrair espíritos bons. E nós, pelo nosso padrão vibratório, pelo nosso desenvolvimento moral, vamos atrair também para a nossa convivência bons espíritos. E aí, coitadinhos dos nossos irmãos obsessores, eles vão ter que partir. Né? Porque se nós estamos vibrando no bem, nós estamos nos melhorando interiormente, estamos descobrindo essa nossa centelha de vida, estamos reconhecendo o poder divino, eles não vão vibrar na mesma faixa que nós. O que eles vão fazer conosco? Nada. Então nós nos protegemos e aí eles vão saindo naturalmente desta órbita porque não tem espaço aqui para eles. E assim, então, vocês veem que realmente estamos já vivendo a nova geração. Talvez a gente não esteja exatamente a nova geração, mas nós estamos acolhendo e dando espaço, ou seja, preparando o terreno para essa nova geração. Mas olha a importância da que nós temos de viver uma transformação dessa. De ver, nós já vimos o homem chegar na Lua, já vimos, né, passar da televisão aquela grandona que a gente tinha, para um celularzinho que acabou com o telefone, com todas as outras coisas que a gente antigamente que achava o máximo, e agora nós temos as comunicações de uma outra forma. E como serão essas comunicações na nova geração? Nós temos que nos preparar para isso, porque tudo que está acontecendo agora, tanto de desenvolvimento tecnológico como moral, ou até alguns atrasos que a gente tem visto em termos de moralidade, é para que a gente se prepare e vá escolhendo o nosso caminho. Aí vocês podem dizer, pois é, ela está falando, mas olha só o que a gente está vendo de pessoas que não têm uma moral tão
ilibada, isso e aquilo, que está aparecendo na televisão, aparece aqui, aparece ali, estão tendo destaque nesse mundo. Sim, elas estão tendo destaque para que a gente possa ver e escolher. Provavelmente alguém também está tendo a chance de orientá-las. E é para isso que nós estamos aqui, para assumir a nossa responsabilidade. E antes de tudo, nós precisamos o quê? Nos curar. Você pode até achar que ninguém aqui está doente, mas as nossas falhas morais, se nós fôssemos plenos de saúde, nós seríamos anjos. Porque todos os nossos equívocos são problemas de aprendizagem. Então, alguma coisa nós temos. Então, vamos nos curar, vamos evoluir para poder transformar esse mundo e receber essa nova geração, preparar um caminho digno, pensando que eles serão nossos netos, nossos filhos, bisnetos, ou até nós numa próxima reencarnação. E eu trouxe essas questões para que a gente reflita o que nós estamos fazendo aqui. Obrigada pela paciência de vocês.